diz que quem planta colhe, a gente escolhe plantar amor e gratidão. No ar, Chama na Botina, o programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade, mostrando que o agro é muito mais do que parece. É força, é cultura, é gente que faz. Aqui a gente descomplica o agro, traduz, aproxima, conta histórias de quem põe a mão na terra e de quem transforma essa riqueza em desenvolvimento. Com a apresentação de Ediana Boeri, Lara Moraes, você vai ouvir conteúdo direto, provocativo, daquele jeito que faz pensar e agir. E o Chama na Botina chega até você graças aos nossos parceiros que acreditam no agro que move o Brasil. Lavronorte, Casa Sertaneja, Tremeza, Agromina, Fazenda MS, AR Capital e apoio institucional a ProSoja, Cindy Balsas, Rede Agro Mulher Mais. Prepare o coração, a fivela a bota, porque quando o assunto é agro, a gente pisa firme. Chama na Botina, conectando histórias, pessoas e realidades. Chama na Botina, o seu programa cast semanal, e você já sabe, segue a gente nas redes sociais, mas já para começar, porque você já sabe, você pode acompanhar aqui pela Rádio Boa Notícia e pelas nossas redes sociais. Então, segue a gente, @Rede Agro Mulher Mais, Chama na Botina. Todos os sábados, de 8 às 10 aqui pela Boa Notícia, você tem um novo episódio, um novo assunto. E hoje nós estamos com uma mulher de longe, falando com a gente. Dessas mulheres que a gente segue nas redes sociais e vai acompanhando os conteúdos, né, Lara? E vendo as informações. E o mais legal é que a gente sabe que a galera compartilha o conteúdo dela. Compartilha mesmo. Tem os nossos, né, nós como associadas também da ProSoja, né, a gente sabe porque a galera compartilha lá no grupo e a gente já sabe, se vem conteúdo dela, é porque o conteúdo é de relevância, é para ficar lá com a pulguinha atrás da orelha. Então a gente vai aqui dar as boas-vindas para a doutora Ana Cláudia. Bem-vinda, doutora Ana Cláudia. E aqui, como de praxe, a gente pede para nossa convidada se apresentar. Então, conta pra gente de onde você está falando, quem que é a doutora Ana Cláudia, pra gente já ir te conhecendo um pouquinho mais. Olá, meninas, eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui com vocês falando de algo que eu amo e trabalho com muito amor, que é o agronegócio. Eu estou em Goiás, que é um estado caracteristicamente produtor de produtores rurais, sou neta de produtores rurais, então sempre tive uma grande ligação à terra. E o direito, ele realmente é uma paixão, e ligar essas duas paixões fez com que eu abrisse aí um canal para levar conteúdo na linguagem que o produtor rural consiga realmente compreender termos jurídicos que muitas vezes são muito distantes da prática desse produtor. E foi isso que nos uniu, não é mesmo? Verdade, bem por aí. Você falou, né, ela tá falando distante, tô falando lá do Goiás, eu quase que interrompi falando, lugar maravilhoso, mas a gente... Ela é puxar saco. Se tem uma pessoa aqui que puxa o saco pro lado, a sardinha e os piqui, pro lado do Goiás. Não, é só se eu puxar as guerobas. Aqui tem tudo de bom mesmo. É que eu sou goiana, sabe, doutora Ana Cláudia, daí por isso que ela tá tirando sarro aqui. Não, mas eu sou goiana de corpo e alma e maranhense de coração. Tenho uma paixão também por esse estado que eu já tô há muito tempo. Mas, doutora Ana Cláudia, diga pra gente assim, como é que foi a ideia de começar a comunicar o agro num canal que hoje a gente sabe que muitos produtores acompanham, mas há um tempo atrás o produtor rural, né, o mais tradicional, vamos assim dizer, ele era avesso a essas coisas de mídias sociais, né? A gente vê hoje algumas fazendas aparecendo, mas não era uma coisa que se fazia, né? Nós temos hoje o pessoal mostrando realmente, mas principalmente os agrônomos, né? Essa meninada mais nova aí, que nem tem os primos agora que estão bombando. Como é que foi isso? Porque assim, a gente sempre vê o advogado de uma forma, né? E a gente sabe, eu tenho uma filha advogada, que o advogado ele pensa muito como falar, para que falar, né? Que aquela coisa, tudo que eu falar poderá ser usado contra mim. Então, como é que surgiu essa ideia para você? Né? Apesar de ser neta de produtores, mas você é urbana hoje, né, Ana Cláudia?
sou urbana, mas antes do direito eu sou bióloga. Olha, Então eu falo, a biologia, ela me traz uma proximidade, né, da legislação agrária também, Sim. dos ciclos biológicos, e uma liberdade de atuação também maior do que muitas vezes o direito proporciona aos colegas, né, que tem muito a agregar, mas de fato tem as limitações. O que me trouxe aqui foi assim que eu iniciei o meu MBA na USP-Exalc, em agronegócios, né, ele é voltado para a parte econômica, ele não é voltado para a área jurídica. E um dos professores, ele questionou a comunicação, como se dá a comunicação do agro, se nós tínhamos algum posicionamento digital, e eu falei, eu não tenho, e por que não falar? Por que não abrir? E foi algo muito desafiador, porque vir desse mundo aí das leis e da regulamentação, e se arvorar a falar diretamente para o produtor, foi um grande desafio. Mas nesse desafio, eu tive muitas portas abertas. Eu vi que é de fato uma grande dor do setor, essa dificuldade de comunicação. E essa dificuldade, ela dá em várias vertentes. O agro, ele tem uma dificuldade em ser compreendido pelo mundo urbano, né? Nós vemos que muitas vezes existem narrativas que tentam desconstruir ou criminalizar esse produtor rural. E eu sempre gosto de sotesar que o produtor rural brasileiro, ele é quem mais protege no mundo, comparativamente. E, além disso, o produtor rural brasileiro é o único que presta serviço ambiental às cidades e à sociedade sem receber alguma contraprestação. Porque toda fazenda é obrigada a ter as suas reservas legais e as suas áreas de proteção permanente. Mas os grandes poluidores do Brasil são as cidades. O nosso principal problema ambiental é o saneamento, são os resíduos sólidos. E nós criamos uma história para criminalizar o único que, por força de lei, inclusive, preserva e presta esse serviço ambiental. Então, nessa jornada vieram muitos produtores também apontando as dificuldades de comunicação entre si, dentro do próprio setor, a dificuldade de comunicação que muitas vezes existe entre os produtores rurais e os outros elos da cadeia do agro. Quando nós falamos em agronegócio, nós falamos em muitos elos antes da porteira e muitos outros elos depois da porteira. E todos eles dependem, giram em torno do que acontece dentro das fazendas. Então, essa comunicação, porque temos o produtor fica muitas vezes isolado, ele fica lá no seu operacional, ele fica no curral, ele fica na sua lavoura, e ele não tem esse tempo para cuidar de questões empresariais do seu negócio, de ter uma compreensão maior da profissionalização que hoje é demandada desse produtor rural. Então, são vários gargalos de comunicação que existem no setor e eles, paulatinamente, têm sido atendidos. Eu vejo que as redes sociais, elas têm viabilizado uma democratização da comunicação. Porque antes nós tínhamos poucos meios, havia uma monopolização da comunicação, e uma comunicação que muitas vezes não exercia o principal papel dela, que é o se fazer entender. E foi esse o motivo que me trouxe, e que me traz até aqui, com esse canal, que é o Ana Cláudia Nascimento Oficial no Instagram, e tenho também o canal no TikTok e no Quai, porque o meu objetivo é levar uma informação séria, uma informação pautada, lastreada, porque eu respeito muito o produtor rural. E vejo também que hoje ele está bombardeado por muitas informações. E ele tem que se acautelar, porque a informação, ela é a base para a tomada da decisão. Então, se ele não está bem municiado, se ele está usando uma informação que não é real, que não corresponde à realidade, ele pode ser induzido a tomar uma decisão de negócio equivocada, e nós sabemos que no agronegócio uma decisão equivocada, ela custa muito caro.
E principalmente dependendo do tamanho da área, do tamanho do negócio, né? Ao mesmo tempo que pode alavancar, pode derrubar, né? Doutora, Exatamente. você falando isso, uma coisa que me veio muito à mente, assim, é realmente a coisa da gestão, a importância, né, do papel da gestão, de tomadas, da coisa da tomada de decisão no sentido da avaliação do negócio, da avaliação de crescimento, seja de um crescimento de aquisição ou de arrendamentos, porque isso vai envolver a necessidade ou não de compra de equipamentos, né, taxas de juro, financiamentos. Então, assim, são N fatores que realmente envolvem esse processo, que é o de decisório, até antes do processo que é de plantar, né? Então, é bem antes disso, e depois vem toda a consequência disso, que é, claro, né, insumos e materiais para essa operação. E aí uma coisa que me lembrou isso é porque, assim, quando a gente fala disso, a gente fala de tipo, a gente já falou isso inclusive outras vezes aqui, né, Lara, falando assim do tipo, o produtor, a preocupação dele realmente era produzir. Com o tempo e até por conta da própria legislação, ele precisou começar a dividir o tempo, e aí a gente percebe inclusive essa presença e participação ainda maior da mulher dentro do processo decisório, dentro do processo organizacional, como parceira de negócio efetivamente, no sentido da divisão de atividades, divisão de tarefas dentro da propriedade. E aí a gente vai vendo essas coisas acontecendo, e veio pandemia, então veio uma série de mudanças também em termos de legislação. A gente ainda está aí às vezes com a questão de georreferenciamento, de CAR e tudo mais, que influencia também, inclusive para a gente provar que a gente está fazendo certo, ou se fez alguma coisa que realmente estava errado, porque ali você consegue monitorar esse produtor. Mas 2025 me parece que foi um ano assim que acabou sendo eu vou falar divisor de águas, no sentido principalmente da questão tributária, né? Essa mudança que está acontecendo, e aí acaba que a gente recebe informação de tudo que é lado, e tem hora que a gente não sabe o que é verdade e o que não é, né? Porque às vezes, dependendo da forma como a informação chega, e aí a gente começa... E eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu começo a me questionar do tipo assim, com quem que eu falo agora? Porque aí você começa, aí você fala com o contador. Não, peraí, agora fala com o advogado. Daqui a pouco, não, fala logo com o economista. Não, mas peraí, e a taxa de juros? Não, mas peraí, e é melhor comprar, é melhor fazer isso, é melhor que aquilo. Então, assim, é muita informação, é muito conteúdo para fazer essa gestão. É nesse sentido que o produtor precisa realmente ter pessoas que apoiem o negócio, que a gente tem que profissionalizar mais essa gestão, ainda mais, na verdade? O produtor rural brasileiro, ele produz muito bem. Ele tem uma eficiência produtiva imensa. Só que o nosso produtor, ele ainda, muitas vezes, ele não conseguiu ter uma organização dos seus documentos. É muito complicado, ele vai ali, ele compra um insumo, ele tem uma notinha aqui, outra nota separada, muitas vezes ele nem pega nota, ele não pega cupom fiscal, ele não consegue ali gerir todos esses documentos que fazem parte do dia a dia da atividade. Temos uma grande parte de produtores que tiram a sua subsistência da sua família só das propriedades. Aí nós temos aquela mistura da conta pessoal com todos os negócios da fazenda. Então nós não temos muitas vezes uma clareza nem da nossa despesa pessoal, de como está a saúde financeira do nosso negócio. E hoje essa reforma tributária, ela foi aprovada de uma forma muito assodada. E ela trouxe um aumento de carga tributária para o agro muito grande. E ela não apenas aumentou a carga tributária para o agro, ela aumentou muito as obrigações desse produtor rural. O nosso produtor rural hoje, ele pode optar por declarar na pessoa física ou na pessoa jurídica. Agora nós estamos indo para uma migração em que tudo isso foi desconstruído. É um produtor rural que antes ia
o escritório de contabilidade basicamente uma vez ao ano. Ele fazia ali a sua declaração do imposto de renda, era um imposto baseado, a tributação basicamente sobre a renda e sobre o seu patrimônio, e hoje ela adiciona também sobre as suas operações. Então, isso aumenta em muito o custo da burocracia, porque ele vai ter um custo maior com esse profissional da contabilidade, ele vai ter que ter um gerenciamento maior dos seus documentos, senão ele não vai conseguir transferir créditos ou ter benefícios tributários, porque se ele não tem o benefício tributário, a que ele faz jus, ele vai ficar com aquele custo tributário todo para ele, ou seja, o custo dele vai ficar mais caro, ou seja, a margem dele vai ficar. Então, essa reforma, ela força o produtor hoje a se profissionalizar. E esse produtor, ele tem o tempo que ele tem que estar na lavoura, nós sabemos que lavoura é intensivo, né? Quantas vezes eu vou fazer algum atendimento negocial, eu atendo aos finais de semana, ou à noite, ou assim que o dia amanheceu, porque é o horário que aquele produtor pode conversar. A pecuária também, ela demanda muito esse controle operacional, de estar no curral, de acompanhar, né, a evolução dos animais. Só que o produtor, ele tem que compreender que muitas vezes a viabilidade do negócio dele vai estar muito mais no escritório do que ele estando de fato no operacional. E por isso as mulheres são tão importantes, porque é natural para as mulheres a gestão. O lidar com números, o lidar com isso. E nós estamos vivendo esse processo de sucessão em que tem muitas mulheres assumindo. E a fase atual do agronegócio é a da gestão. Nós tínhamos o meu avô, por exemplo, a época da pecuária, era uma época que a pecuária tinha uma margem de 47% ao ano. O que ele perdia na seca, ele ganhava nas águas, ele tinha um incremento aí do seu patrimônio, né? Ele criava os filhos, ele mantinha uma boa vida. Hoje não. Aí passamos já agora, a nossa atual fase do agro é a da gestão, é a gestão do custo, é a gestão do risco, do preço, é essa gestão fiscal que vai trazer a saúde do negócio agro. Mas é muito difícil falar sobre isso quando eu tenho tantos produtores endividados, tantos produtores rurais que estão vindo de uma grande alavancagem que eles não são culpados. Eu acho que é muito simplista quando se fala que o produtor rural se endividou. Não, nós tivemos uma ampla oferta de crédito para esses produtores, das instituições financeiras, das fontes privadas de financiamento do agronegócio, considerando um cenário que deixou de existir, em que tínhamos soja a 180, 190 reais, tínhamos uma arroba bovina extremamente valorizada naquele período. Então, esse produtor que hoje, no ano de 2025, tenta se manter na atividade, ele se sente totalmente desamparado e está. Porque os demais elos da cadeia simplesmente estão apontando para ele como se ele tivesse gerado aquela situação de forma isolada. E não foi. Foram assessorias que levaram projetos, né, de alavancagem patrimonial, foram instituições financeiras que concordaram com aqueles projetos levados, e houve aquela liberação de crédito acreditando-se que a capacidade de pagamento seria adequada, que é o preço daquele produto, né, agropecuário, daquela commodity, seria suficiente para adimplir aquele compromisso. E nós sabemos que o agro, ele tem um risco da agrariedade. É o único ramo do mundo que tem riscos externos. O empresário urbano, ele tem todo o controle quando ele está num prédio, ele tem o controle da sua mercadoria, do seu estoque, ele que coloca preço do seu produto. O produtor rural, não. Ele depende, mais de 50% são fatores externos ao controle dele. É o clima, é a temperatura. Então, além disso, ele não determina o preço do produto dele. É o mercado que fala, eu pago tanto pelo seu produto. Então, esse produtor hoje,
ele se encontra numa situação de grande fragilidade e de muitas exigências. Ele tem exigências tributárias, ele tem exigências de gestão. E as exigências de gestão, elas servem para o produtor fazer um feedback também da sua atividade. O produtor rural brasileiro, ele tem que entender que hoje ele é o maior do mundo. E quando alguém alcança o posto de ser o maior, é exigido dele que ele seja melhor. As exigências, elas são desafios, mas dentro delas existem grandes oportunidades de se ver outras possibilidades dentro do seu negócio agro que muitas vezes vocês não têm visto. Possibilidades que devem ser melhor trabalhadas na diversificação da atividade, na diluição de riscos. Porque um produtor é muito corajoso quando ele pega todo o capital dele e joga na terra. E não existe uma faculdade de produtores rurais, eu sempre falo isso. O produtor rural, ele é um ser humano que ele tem um vínculo com a terra e é muito difícil achar essa pessoa. E tem que ser uma pessoa de fé, porque se não tem fé, não vai para o campo. Não tem como. Porque a exigência dele é, de fato, a fé, porque ele espera que tudo dê certo. E hoje são muitas exigências que muitas vezes deixam eles sem esperança. Eu nunca vi um ano terminando com tantos produtores desanimados. E isso me preocupa. Isso, de fato, me preocupa. Muitas adversidades têm vindo, mas eles têm que perseverar, porque o agro, ele é um investimento de longo prazo, médio e longo prazo. E também para sair de situações difíceis, de endividamento é a primeira, porque não tem como eu falar em reestruturação de nada dentro da propriedade quando eu olho meu caixa vermelho, né? Não tem como eu falar que eu vou pagar um projeto, eu falo que esse produtor, ele está assim, vai vir mais custo para mim, eu vou pagar mais tanto de contador, eu vou recolher mais tanto de tributo, vou ter que começar a recolher IBS, CBS, como assim? Então, é o momento do produtor, de fato, esfriar a cabeça e buscar gerenciar a sua crise. Porque muitos se perdem por questões emocionais, por abalos emocionais. E quantos produtores do estado do Rio Grande do Sul nós já vimos perderem as suas vidas, né? E eu falo, ninguém melhor que você que fez o problema para gerenciar o problema. Né? Muitas vezes a sua esposa, os seus filhos, eles não terão a capacidade que você teria para resolver esse problema. E os problemas, eles trazem dentro de si uma solução. Então, o que ele precisa? Se municiar de bons profissionais, de se cercar de pessoas da confiança dele que tenham competência para auxiliá-lo nesse momento de dificuldade. Porque hoje nós temos muitos bons profissionais e eles podem ser alcançados, né, através de múltiplos contatos, né? Eu estou em Goiás, vocês estão aí na região norte do Brasil e estamos conseguindo nos comunicar. E hoje o produtor, ele tem essa facilidade também de ser servido por pessoas de outros lugares que algo antes seria algo impossível. E como você diz, né, doutora Ana Cláudia, essa questão que você até mencionou nos produtores do Rio Grande do Sul, esse ano realmente a Expo Inter fez um momento assim, que foi muito marcante nesse sentido. Com certeza você deve ter visto nas redes sociais. Esse momento de desesperança é uma coisa muito complicada, né? Mas eu e a Diana, a gente viu uma situação dessa já 10 anos atrás, né, Diana? 2015, o ano também terminou muito desesperançoso, doutora Ana Cláudia. Foi uma quebra de safra, assim, que fazia muitos anos que não aconteciam, né? A gente sabe como a cidade, eu tô falando única e exclusivamente de onde a gente está. A gente sabe como a cidade ficou na época, né? Foram mais 2 safras para produtores conseguirem se recompor, vamos assim dizer,
porque realmente 2015, safra 2015-2016, ela foi um impacto muito grande na economia. Volto a dizer, de uma cidade, a nossa, de 110 mil habitantes, aí imagina quando você transforma isso num todo, né, num país desse. E a questão da comunicação, né, que antes era só deixar bater, né, o pessoal deixava bater, batia no agro na TV, batia no agro nos livros de instituições escolares, eram livros que vinham, e vêm até hoje, né, mostrando o produtor rural como aquele típico coronel com um chicote na mão, um revólver na cintura, e o produtor também, quando ele está pulverizando, quando ele está colocando o produto agroquímico na lavoura, como se fosse também um grande monstro jogando, vamos usar a palavra que eu não gosto muito, veneno, né? Como esses dias eu escutei um agrônomo falando, falou, gente, não era para ter gente no Brasil viva mais não, do tanto de agroquímico que vocês falam que nós colocamos na lavoura e vocês engolem, não era para bater ninguém aqui nesse país não, porque não tem lógica. E essa lorota, né, doutora Ana Cláudia, quando você conta uma lorota, quando você fala uma coisa com o poder de comunicar, por mais que você não tenha certeza absoluta daquilo que você está falando, mas você é uma pessoa que tem um certo alcance, as pessoas creem nisso. Quando você fala que o maior poluidor são as cidades, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque 90% das pessoas que acreditam nisso e que falam sobre isso nunca pisaram no pátio de uma propriedade rural. Eles não sabem como funciona. Eles não sabem como você deixa isso, como você tem cuidado com isso. Você literalmente, usando um pouquinho do que você falou, você pega todo o teu dinheiro, tu soca ele embaixo da terra, conversa com São Pedro, né, e espera brotar, né, só na confiança, na oração e na resiliência, porque é dessa forma. Então, essa falta de comunicação, realmente, nós deixamos rolar. E aí, graças a Deus, apareceram muitas mulheres, né, que falou, não, peraí, gente, vamos parar de bater nesse trem aqui, vamos mostrar como é que está sendo feito a coisa. Mas foi muito importante você ter falado isso, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os pecuaristas de lá, eles destinam $1 para cada boi abatido para investir em comunicação. Na Austrália também. Ou seja, eles lidam com a comunicação como algo profissional. E a gente sabe que a imagem, nossa, ela dita o nosso preço. Nós temos a arroba mais barata do mundo. Por quê? Porque a nossa imagem não é boa. E a melhor, é a arroba que é mais sustentável, quando se considera a capacidade de captação ou sequestro de carbono da atmosfera. Então, muitas vezes, eu faço muito essa meia-culpa, Lara, essa terceirização da responsabilidade de se comunicar e de virar pauta. Quem não cria pauta, vira pauta. O agro sempre se defendeu. Mas por que ele se defende? Porque ele não fala dele. Ele não fala o que ele faz. Fica aquela imagem de que o produtor rural está devendo o banco e está trocando de Hilux todo ano. Exatamente. Então, mas por que foi criada essa distância? Hoje, por exemplo, o trabalho no campo, ele é muito mais bem pago e com condições de trabalho muito melhores do que muitos empregos urbanos. Aqui na minha região, um profissional que vai para uma fazenda, ele tem uma casa boa, porque essa exigência ela é cumprida, senão a pessoa nem fica. Sim. Ele tem Wi-Fi, a maior parte dos lugares tem os alojamentos com ar-condicionado, cuidando aí do bem-estar climático aí desse profissional que está lá. Ele tem livre, praticamente, da despesa dele. Na cidade ele pagaria aluguel, ele gastaria com deslocamento,
Ele teria N outros custos que ele não tem quando está trabalhando dentro de uma propriedade rural. E nós precisamos, de fato, estabelecer melhor essa comunicação e trabalhá-la de uma forma mais profissionalizada. O trabalho da COP esse ano foi um trabalho hercúleo. Nós tivemos um trabalho silencioso da Embrapa, do nosso eterno ministro Roberto Rodrigues, da CNA. E a COP, na grande mídia, ela foi uma vergonha, mas o que ela fez em termos de comunicação do agro foi um divisor de águas. Foi a primeira vez que o agronegócio brasileiro estava organizado para mostrar o que ele faz. Então, eles receberam, né, lá na AgriZone, todas as delegações demonstrando a realidade, os nossos dados de sustentabilidade, comprovando que o que foi falado não corresponde ao dado. Então, a comunicação, ela tem que ser sistemática, ela tem que ser organizada, ela tem que ser profissional. E agora, quem tem que arcar com isso? O agronegócio, ele pode esperar alguma coisa do governo? Do jeito Se o governo falar que vai gastar em comunicação, o governo vai falar que vai aumentar mais um tributo, não é? Exatamente. Então, isso passa pela organização dos produtores rurais. Eles precisam, de fato, se organizar para falar deles de forma profissional. Porque não adianta, muitas vezes, nós temos aí um rótulo de um vinho famoso, mas ele está na prateleira errada. Exato. Então, quem vai perceber aquele valor? Então, o valor, ele é percebido conforme o posicionamento, e com o agronegócio não é diferente, só a comunicação tem aptidão para mostrar, e é muito fácil mostrar a verdade, porque o agro já faz. O agro já faz. Nós não precisamos montar dados, nós não precisamos maquiar. Então, isso é algo que, eu falo, o Brasil, ele está com a bola em frente ao gol. Algo que um europeu não pode falar ambientalmente. Não. Um americano não pode falar. Quando a gente vê aí as fotos de uma plantação em Illinois e uma do Mato Grosso, é assustador a diferença. Assustadora, né? Lá a gente mal vê mata ao longo dos rios. Não. Aqui a gente vê um mar de arborização, de reserva, as APPs, a preservação arbórea, ao longo das faixas d'água. A diferença é gritante. Mas quem de fato tem trabalhado sistematicamente para comunicar isso? Para comunicar isso com o consumidor interno e com o nosso consumidor lá de fora. Porque o Brasil, ele tem uma responsabilidade, quando eu falo que essa questão de endividamento do setor, uma hora ou outra ela terá que ser sanada, porque nós estamos numa situação como eu nunca vi. Eu nunca vi esse nível de endividamento com o qual nós estamos lidando hoje. Não vi nenhuma medida capaz de sanar, de estancar essa sangria do setor, que abala todas as cidades do interior. Isso que você falou, Lara, da cidade de Pará, né, ano de 2015, 2016, a gente tem que compreender o papel do agronegócio no desenvolvimento econômico e social do interior do país. As cidades do interior, a maior parte das cidades do Brasil para quando o agronegócio tem problema. Se o agronegócio engasga, o dinheiro para de girar nas cidades. Os serviços param de girar. A gente tem um efeito dominó gerado pelo agronegócio, que responde por praticamente 30% do nosso PIB. Responde por muitos empregos diretos e indiretos. Quando a gente traz a agroindústria e os outros elos, então, sim, o impacto dele é muito grande. Porque as indústrias, elas estão concentradas em determinados estados e ainda em determinadas cidades, determinados estados. Não corresponde à grande realidade do Brasil. Não. Então, sempre que nós vamos ver o agronegócio, a gente tem que ver numa situação
de parte ali para aquele problema do produtor rural, mas sempre eu falo, a gente tem que ver fazer um overview, abrir a lente e ver o negócio como um todo. E só o Brasil é capaz de avançar no fornecimento de alimentos para a população mundial. Nenhum outro país tem a capacidade de expandir a fronteira agrícola como o Brasil tem. Mas aí, por outro lado, eu vejo aí produtores perdendo as suas terras para as instituições financeiras porque não conseguiram pagar. Eu vejo toda uma exploração imobiliária em cima aí dessa perda de propriedade por parte desses produtores rurais. E um remanejamento, né? Eu falo essas questões relacionadas à gestão, reforma tributária e o endividamento, ele vai causar um grande remanejamento dentro das bases produtivas. O que nós vemos? Uma chance, uma tendência, né, clara de maior concentração de terra nas mãos de grandes grupos. Sim. Inclusive grupos que têm participação de países estrangeiros. Porque à medida que o Brasil vai perdendo seu poder de compra, os outros países têm ganhado. Doutora Ana Cláudia, você tocou num ponto. Aí só também complementando o que você falou da questão de trabalho no campo, né? Lembrando que refeitório, muitas vezes tem nutricionista, né? Muitas vezes, a maioria. A maioria das vezes, né? Porque tem cardápio com nutricionistas. E aí entra naquela questão, né? Que eu estava até comentando nesse final de semana, falando sobre a questão do agro com algumas pessoas num evento que eu estava e as pessoas não sabiam. Aí eu disse, pois você sabia que a partir de 30 de dezembro desse ano, alguns produtos nossos não vão poder ser exportados se foi de área aberta a partir de 2020? Ele, como assim? Aí eu fui explicar, ele falou, mas o Brasil, eu digo, devia estar dormindo, que não se posicionou contra essa situação e passou. Aí ele falou, mas não tem cabimento, como é que vai ser feito isso? Aí eu falei, pois a logística que eles querem é que a gente tenha corredor, que a gente tenha isso, que a gente tenha aquilo. Aí eu me pergunto, doutora Ana Cláudia, quando você falou de grupos que têm capital estrangeiro, e aí, esses grupos que têm capital estrangeiro, incluindo da Europa, eles não vão permitir que se abra novas áreas na propriedade que eles adquiriram? Como é que vai funcionar essa questão? Ou é só para mim e não para ti? Nós temos uma crise de soberania. E ao contrário do que esperávamos, esse atual governo, ele afirmou que esse EUDR, né, EUDR, ele não pode ser aplicado contra o Brasil. O que é o EUDR? Ele fala que todas as áreas abertas, né, até 30 de dezembro, abertas à frente de 30 de dezembro de 2019, elas não poderão comercializar determinados produtos com a Europa. Café, soja, arroba bovina, né? Dentre alguns outros produtos. E isso vai contra a nossa legislação florestal, que é a mais rígida do mundo. Exato. Diga-se de passagem, a nossa legislação, ela já aponta, né, as áreas de reserva legal, e o produtor, ele pode manejar o solo dele. Ele pode manejar outra área e fazer uma conversão de uso de solo. Então, naquela área tinha determinada formação vegetativa, agora eu vou fazer uma abertura de área para produzir soja, eu vou plantar capim, eu vou desenvolver atividade pecuária bovina. E essa legislação fala, não, você não pode abrir, se você abrir essa área, você não vai poder vender para mim. Aí nisso você gera, a trading já não compra de você. Aí você tem uma mercadoria que você tem que vender, não com aquele preço que às vezes aquela trading pagaria. E já tivemos aí um adiamento desse acordo, porque é uma dificuldade dos próprios produtores europeus em cumprir, e existe uma grande dificuldade das importadoras em cumprir, porque isso gera uma inviabilidade negocial, muitas vezes. E alguém vai ter que atender depois esse mercado, ou seja, vai aumentar ainda o custo de vida para o europeu. E claramente esses acordos ambientais,
eles são comerciais, eles são barreiras comerciais. Porque se fosse ambiental, não podia produzir nada. Por que eu falo moratória da soja? Fala, mas se é para proteger o meio ambiente, não poderia plantar nada. Concorda? Então, são barreiras comerciais, porque eles tentam segurar o Brasil. Eles tentam, porque eles são ineficientes comparativamente ao nosso produtor. O custo de produção deles é mais elevado, então eles, de fato, não conseguem segurar a concorrência com o Brasil. E aí, como eles vêm? Eles vêm travestidos com discursos ambientais, que muitas vezes ressoam aqui dentro do Brasil. Porque é muito fácil falar que um produtor rural lá do Mato Grosso, lá do Amazonas, ele tem que ficar com 80% da área dele na região de floresta sem fazer nada, ter só 20% desde que seja antes de 2019, e aqueles 20% tem que bancar a proteção dos 80%. A conta se cair uma árvore, se queimar, tudo ele que responde. É muito fácil falar isso. Porque quem está pagando? Quem está respondendo criminalmente, administrativamente, civilmente? É aquele produtor rural. Então, é muita coragem produzir no bioma amazônico. É muita coragem. Mas é lá que está a maior parte do Brasil com menor desenvolvimento econômico e social. Sim. O menor IDH é lá. É lá que nós temos aí o aumento de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, prostituição infantil. Porque onde não tem exploração econômica lícita, você abre para criminalidade. Exato. E sem falar que aí quando você falou isso, eu tô me lembrando da questão que, assim, todo ano a gente tem essa velha retórica das queimadas, né, nas regiões de Cerrado. Sim. E é interessante porque todos os anos tem essa mesma retórica de fogos na Califórnia. Ninguém fala nada, né? Queima as mansões, queima a cidade, Sim. queima a lavoura, queima tudo lá. A gente, claro, ouve a notícia e tal, mas em nenhum momento é associada ao agro. Não. E aqui, pegou fogo, a culpa é do agro. Mas peraí, né? E aí, você falou, inclusive, né, doutora, sobre a questão aí da COP e o trabalho fantástico que a Embrapa faz, assim, a Embrapa é super parceira, inclusive para aqui, né, no programa, sempre que a gente solicita, eles estão presentes. E a gente fala sobre isso, e é uma questão realmente da forma como as coisas são comunicadas. Porque aí, obviamente, a gente tem um histórico cultural muito forte, muito arraigado da cultura da roça no toco, né? Que na região de Cerrado sempre foi uma realidade. Limpar, né? E aí isso era uma realidade dentro da agricultura e dentro da pecuária. Porque quando começa a chover, tipo aqui na nossa região, lá para outubro começa a chover. Então, já ficava de olho na primeira chuva, coloca fogo, porque aí já vai a brotação nova. Então, assim, isso faz bem, isso é melhor, isso é pior. Não é o mérito aqui, ninguém nem vai entrar nessa seara, porque isso é técnico de agrônomo, não é isso que a gente quer discutir. Mas é a questão legal associada dos prejuízos que traz, e hoje que a legislação cobra de uma forma diferente também, né? Nós temos duas situações. Eu tenho um estudo que foi feito, inclusive numa terra quilombola, e eles sempre manejaram a terra com fogo. E aí vieram falando, não, vamos mudar o manejo, ou seja, vamos mudar a sua cultura. Né? Muitas vezes a gente despreza a cultura, não quer conservar a cultura porque vem aí uma ideia nova. O que aconteceu foi comprovado que aquela queimada controlada, ela reduzia a incidência dos incêndios. Desde que fizeram essa modificação, a quantidade de incêndios aumentou. E eu falo, o produtor rural vai pôr fogo no próprio patrimônio dele, no negócio dele, empobrece o solo, mata... Gente, eu já corri para pagar fogo descontrolado, de ficar
sem até os cílios, naquele desespero para apagar fogo com abafador, que era o único equipamento que eu tinha, que a gente tinha no momento. Então, assim, a gente que tem, sabe, o desespero que é para buscar conter esse fogo, para evitar dano para o animal, evitar mais dano dentro da propriedade. Mas é o que eu falei, Diana, quem não cria pauta, vira pauta. Exato. Quem não se empodera do que quer dizer, fica à mercê. E à mercê principalmente dos desocupados. Porque são pessoas desocupadas, que sentem inveja porque você trabalha, porque você prospera, enquanto ele está lá só te olhando, mas não sabe o preço que você está pagando. Que hora que um produtor rural acorda? Que hora que um produtor rural tem sossego? Não tem? Chega fim de ano, caseiro sai, tem problema. Natal, Gente, Réveillon, todo mundo viajando. Ele está lá por conta daquilo ali, ele não tem hora, ele não tem dia. Então, eu falo, nós temos que, de fato, sermos os donos da história do agro. Tomar as rédeas, né, doutora Ana? A gente tem que tomar as rédeas. Eu e a Diana, no passado, Diana, que teve um pessoal de Illinois, né? Os produtores de soja de Illinois vieram aqui na ProSoja. E nós participamos do encontro com eles. E aí foi pedido para que o tradutor falasse a respeito de APP, de preservação, de quanto eu tenho que preservar, dependendo do bioma no Brasil, porque o Brasil é um continente. Eles começaram a rir. Tipo assim, como assim? A propriedade de vocês, se a propriedade é minha, eu faço o que eu quero com ela. Então, esse conceito, né? Nós temos uma entrevista com duas, inclusive com o Dr. Aldo Rabelo, e na primeira entrevista ele fala para nós que ele estava na Bélgica e a moça veio questionar como é que o Brasil produzia, e ele virou para ela e falou assim: mas vocês não protegem nem a APP de vocês. Aí disse que alguém foi procurar para essa secretária de meio ambiente de lá procurar, ela pediu para que eles não tinham esse conceito, eles não sabiam dessa questão, entendeu? Muitas vezes a gente fala que quem conhece a região do Porto, né, as parreiras praticamente estão dentro do rio, vão descendo lá, entrando. A França consumindo energia que não é nada sustentável. E aí, como você disse, daí vem com essa falácia de meio ambiente, vem com essa oratória de que é para proteção ambiental, mas quem não conhece, o próprio brasileiro compra a ideia e acredita que isso é fato. Eles não entendem que é uma proteção que eles estão fazendo para os países dele, porque ninguém segura o nosso, em termos de produção. Cara, o que esse país com essa agricultura tropical produz? Quantos cultivares o Brasil tem, né? Usando 8%. 8%. E aí eu falo assim, aí você come um queijo suíço que o gado tá passando lá de uma usina nuclear. Então, assim, mas a comunicação deles é perfeita, é muito bem feita. A população é a favor do país. Aqui, infelizmente, nós temos muita gente contra o próprio país. Mas cabe a nós não podemos ser reféns. Não, botar no megafone, né? Sim, nós temos. E como alcançá-los? Eu sempre me questiono, porque eu falo, se eles estão entendendo assim, a falha é nossa. Sim. Uhum. A falha da comunicação é nossa, porque nós não estamos comunicando bem. E avançando nisso, eu gostaria de passar para vocês os principais pontos de atenção que os produtores rurais têm que ter com relação à regulamentação, ao mundo jurídico. Um negócio, ele deixa de ser viável ou não, conforme o ambiente regulamentador. E hoje nós temos aí um ambiente de reforma tributária que o produtor rural precisa se acautelar, ele precisa se inteirar disso, porque isso resvala no seu fluxo de caixa e na margem do seu negócio. As questões ambientais, a maioria dos produtores já fez o CAR e acha que está tudo ok, não está. A maioria do CAR está com pendência apontada e não foi resolvida. Uhum. Resolvam o problema do CAR de vocês. Olhem para o CAR de vocês.
por favor, olhem para esse documento. Esse documento, ele está apontando área sobreposta. Esse documento está apontando pendência. Isso trava a regularização ambiental da sua propriedade. Então, esse cadastro ambiental rural, ele precisa ser corrigido pelo próprio produtor rural, muitas vezes. Uhum. Porque o produtor rural que não tem viabilidade ambiental, ele trava o seu negócio. Questão imobiliária, né? Eu sempre gosto, repassem aí as certidões dos seus imóveis. Às vezes você está só com aquela escritura muito antiga que foi passada naquele cartório, aquele cartório já foi desmembrado, já está em outra cidade. Todo ano, puxa a certidão atualizada de inteiro teor do seu imóvel, faça ali as atualizações necessárias dentro do seu imposto de renda. Hoje nós temos aí as informações, elas estão conjuntas agora do INCRA com a Receita Federal. Então, todos os seus cadastros da sua fazenda, eles têm que estar corretos. Do CAR, muitas vezes, a reserva legal do produtor é num lugar físico da fazenda e a geolocalização está outra no papel. Aí esse produtor rural está abrindo área lá, ou só está fazendo uma limpeza de pasto, o satélite aponta, naquela geolocalização era para ter uma reserva legal. Aí ele fala, não, mas a minha reserva está aqui, é preservada em outro lugar. Falo, mas o seu papel está errado, isso te gera um embargo. E aí você vai ter um custo jurídico, um custo comercial, anos, muitas vezes, para desfazer esse mal-entendido. Então, entrar para o escritório e falar, eu vou organizar os documentos da minha fazenda. Comece pelos documentos imobiliários, comece pelo CAR. E aí você vai para o seu contador, tá? Como que vai ficar essa situação da reforma tributária? Como que vai mudar aqui o meu custo com a burocracia? Qual vai ser o comprometimento aqui do meu fluxo de caixa? Porque a nota vai ser emitida e vai ter que ser feito o desembolso, gente. Não vai ser mais deixar para o ano que vem para eu recolher o meu imposto de renda. Agora nós vamos ter tributação sobre a operação. Então, seu fluxo de caixa ele vai ser totalmente comprometido. Tá? Doutora, então, inclusive, essa acho que realmente é uma das maiores dúvidas, né, de todo mundo. Sim. Assim, a senhora você não é contadora, né? Mas assim, já entrando assim um pouquinho nessa seara, porque assim, de modo geral, a gente sabe que, vou falar o fluxo daqui do Maranhão, né? Aqui de Balsas, esse ano que a gente está plantando um pouquinho mais tarde, mas vamos lá. A gente vai ter uma receita operacional efetivamente ali no período entre, a partir de fevereiro, né? Fevereiro, março e abril é onde o produtor emite a maior quantidade de notas, né, de venda de produto, porque ele está entregando essa mercadoria, ele vai cumprir os contratos, porque ele normalmente, né, recebeu algum dinheiro, às vezes por uma antecipação, então ele está fazendo uma entrega de produto porque é um pagamento, mas é onde acontece a emissão das notas e que a gente entende aí como sendo, vamos dizer assim, a comercialização. E às vezes ele vai ter aqueles outros meses ali entre, no nosso caso aqui, entre agosto, setembro, outubro, que às vezes ele tem uma redução bem maior e é onde ele tem, na verdade, a entrada de notas para pagamento, porque aí é quando ele compra o fertilizante, né? Ele compra aí os insumos para a próxima safra. Então, em termos de fluxo de caixa, a gente tem meses, vamos dizer assim, que por mais que tenha despesas também, mas tem mais entradas e outros meses que a gente tem mais saídas. Como que vai ser isso? Então, a gente, de modo geral, em resumo, a gente tinha toda a movimentação de janeiro a dezembro, entradas e saídas mês a mês, fechava o ano, no ano seguinte fazia lá o imposto de renda, receitas e despesas. Então, agora eu vou ter isso mês a mês? Sim. E pagar imposto. E o que acontece? O IBS-CBS ele vai estar em vigor no ano de 2027. Então, 2026 é o ano que esse produtor ele tem que organizar a sua casa. Ele vai ter que deixar a casa dele organizada, senão ela cai. E eu explico. O produtor rural que não estiver naquelas faixas menores de faturamento, abaixo de 3 milhões,
esse produtor, e a gente sabe que uma fazenda pequena, ela dá um faturamento de 3 milhões, né? 3 milhões e 600 mil reais. E aí esse produtor, ele vai estar dentro de um sistema de crédito e débito. Ele vai adquirir todos os seus insumos, o maquinário, com aquela carga tributária cheia. E quando ele for vender o seu produto agropecuário, ele vai passar o crédito dele, tá, para não ter essa cumulatividade, para o elo seguinte da cadeia. Então, esse produtor rural, tá vendo que já mudou a forma dele de tributação. Uhum. Mas, por exemplo, eu compro o meu insumo da soja, agosto, né, vamos por aqui, ó. Eu compro o meu produtor rural aqui de Goiás, ele começou as suas compras em fevereiro, março e abril do ano anterior. Ele já ficou com todo o peso da carga tributária, certo? Uhum. De todos esses insumos. Ele vai negociar a soja dele em abril do ano seguinte. Já viu o descasamento do caixa com o fluxo produtivo? E aí, quando você chama isso para as atividades, grandes quantidades de hectares plantados, que eu tenho um desembolso de insumo muito grande, fazendas de pecuária, que eu tenho ali, eu compro até o meu insumo, às vezes, até o boi magro, quando eu tenho um confinamento. Já imaginou como que você vai trabalhar essa organização de caixa? O tanto que ela ficou mais complicada? Porque muitas vezes o produtor, ele ficava com aquele valor, ele declara o imposto de renda no ano seguinte, faz o recolhimento necessário do exercício anterior. Isso não vai ter na questão operacional. Então, o produtor rural, ele precisa se organizar, sentar com um profissional de contabilidade, e nisso ele vai estar organizando toda a gestão da sua atividade rural. E muitos vão ter que pejotizar. Muitos vão ter que entrar na PJ, porque eles não vão conseguir trabalhar na pessoa física com essa tributação, porque eles não vão ser beneficiários daqueles pequenos produtores, dos mesmos subsídios que terão aqueles pequenos produtores. Então, isso vai ser um grande divisor de águas. O produtor, ele tem que parar mesmo, né, eu vejo aqui, produtor, o sojicultor, a gente sabe. Mato Grosso Sorriso já vai estar colhendo em janeiro, mas a gente sabe que a maior parte do Brasil vai finalizar grande parte da colheita em março, abril. Isso. Então, esse produtor rural, ele tem que separar ali. Finalizou a colheita, ele vai fazer manutenção das suas máquinas, ele tem que parar para organizar a questão documental dele. Porque o ano de 2027, ele já tem que estar pronto. Não vai ter mais espera. Tá? A reforma, ela veio para ficar. E veio para separar quem está organizado e quem não está. E eu vejo que é um assunto, existe uma dificuldade de compreensão dos contadores, dos tributaristas do agro, né? Eu acompanho grandes tributaristas do agro, porque cada dia a Receita Federal já lança uma normativa para regulamentar os dispositivos. Então, a gente está com uma norma tributária, uma emenda constitucional que já é enorme, uma lei complementar que já é enorme, múltiplas resoluções. E todo mundo está assim, como será? Como será? O que vamos fazer? Então, até os profissionais que atuam nisso estão com dificuldade de compreensão. Quanto mais o produtor rural. Mas o que é claro é que aumentou a carga tributária e aumentou o custo da burocracia e vai haver esse descasamento com o caixa do produtor rural. E é o caixa que dita a saúde do negócio, né? Nós muitas vezes olhamos, alguém fala assim, o produtor fala, eu fui buscar um financiamento, ofereci a minha terra, eu tenho tanto de patrimônio, eu falei, o banco quer saber sua capacidade de pagar. Como é que está seu nível de endividamento? O cara tem Isso, vários financiamentos, taxas altas, igual você estava falando antes, porque assim, nisso entra realmente a questão da gestão, da análise, porque no final das contas é a verdadeira bola de neve.
né? A gente sabe que principalmente no caso das empresas aí que entraram com processos de recuperação judicial, inclusive, no caso das empresas, talvez até um pouco mais fácil de visualizar isso, né? Para quem não conhece também, é porque assim, o que acontece? Você imagina, o produtor rural vai lá na empresa e compra o fertilizante a prazo. Então, nós estamos agora plantando, então ele foi lá e comprou o fertilizante a prazo. O prazo para pagar era 30 de abril. Aí, 30 de abril ele não paga e permanece em débito. A empresa também precisava desse dinheiro para poder girar. Então, é assim, às vezes ela emprestou por quê? Porque ela também, entre aspas, pegou emprestado de quem forneceu para ela, porque ela não é a produtora, ela compra isso da Rússia, né, de outros países. Então, por isso que eu falei que é uma bola de neve. É uma que depende da outra, que vai emprestando para outra. Se um não paga, mas só um que não pagou. Peraí, um que você sabe. É um aqui, é 1.000 aqui, 10 aqui, 1 milhão ali, 10 milhões ali, 100 reais aqui. Quando você soma tudo isso, às vezes é um cliente, que se for um cliente muito grande, se a empresa for uma empresa média ou pequena, pode quebrar. E a gente tem vários casos assim no Brasil. E aí entra também a questão do produtor quando ele não faz o dever de casa, né? Ele sai arrendando área. Não, mas eu tenho equipamento suficiente. Mas não é só equipamento. Eu falo, antes, isso eu escutava muito meu professor, né? Marcos Fava Neves. Seja melhor antes de ser maior. Isso. E muitos produtores, quando eu faço análise de negócio, quando eles me procuram para falar assim, vamos analisar o seu negócio. Falei assim, você viu que você está trabalhando no vermelho há 4 anos? Você viu que... E a maior parte das decisões erradas, Cintiana, elas são tomadas quando está tudo bem. Exato. É quando a soja, quando o boi está lá nas alturas do bezerro. Eu falo, é no momento bom que a decisão errada é tomada. O produtor, gente, não é estável, é o pico, né? E às vezes eu falo, por que você não melhorou sua divisão de pasto? Por que aqui está produzindo 70 sacos por hectare, a nossa meta do ano que vem é 90? Vamos tornar essa terra, que já é muito cara, vamos aumentar o retorno que essa terra dá. E tem muito produtor que não explora uma outra situação. Um dia eu peguei a análise da Fazenda Roncador, né, a análise de negócio dela, e tem anos que o que deixava a fazenda no verde era a exploração mineral, era o calcário. Não é a atividade agropecuária que deixava ela. Então, muitas vezes, os produtores rurais... Encobria, né? Mineralmente, as suas terras. Às vezes, esse produtor ele tem uma reserva mineral que ele não está olhando. Às vezes, esse produtor está com uma área perto de uma cidade que pode virar uma área de expansão urbana, pode ter um gap imobiliário que pode fazer ele se recapitalizar. Então, eu sempre falo assim, que o produtor rural ele é muito apaixonado pelo negócio. E duramente eu falo muitas vezes, vamos tirar a paixão um pouco aqui? Vamos analisar? Porque eu sei que muitas vezes eu tenho um produtor rural que, se o dinheiro dele estivesse no banco ou em imóveis, né, em outros investimentos, ele estaria tendo uma qualidade de vida maior e o patrimônio dele estaria crescendo, ao invés de estar evoluindo. E é muito importante que esse produtor ele tenha outras fontes de renda, porque quando bate na subsistência da família, começam outros problemas. Exato. Né? Da mesma forma como a gente apontou a questão dos suicídios no Rio Grande do Sul, de produtores endividados, a gente não pode deixar de falar das crises nas sociedades conjugais, as crises familiares que surgem, a quantidade de divórcios que acontecem. Aí vem outro problema, né? E é automático, quando vem essa situação, todos querem procurar um culpado,
e começa a gerar isso. Eu falo assim, não, esse problema nós não precisamos dele agora. Então, como que nós vamos passar por essa situação? Então, ela tem que ser trabalhada também. Porque se esse produtor rural tiver numa situação emocional familiar sólida, fica menos difícil ele passar pelo momento de dificuldade. Então, o relacionamento familiar, ele é extremamente importante nesse momento de dificuldade. O agro é um setor conservador. Ele é natural para nós vivermos em estruturas de famílias tradicionais. E essa família fortalecida no momento de dificuldade é muito importante. Porque todos vão passar juntos pela turbulência, como todos passaram juntos pela bonança. Exato. Então, tem que ter essa consciência de esfriar a cabeça, né? Eu falo isso muito, eu falo, vamos todos, não procuremos culpados, a gente lida com a realidade, a gente não quer saber quem errou, deixou de errar, porque isso agora não vai mudar o quadro. Como vamos trabalhar agora? E grande parte dos negócios que se salvam depois do endividamento, ou os poucos que se salvam com as recuperações, porque são pouquíssimos que se reestruturam, essa é uma grande verdade, é porque houve uma mudança na gestão. Uma mudança de comportamento Segurar também, firme, doutora Ana? Tem que haver... E mudança na gestão, porque o que levou aquilo lá foram erros que se somaram. Sim. Então, quando a gente vê que aquele produtor rural, ele chega e ele fala, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, é frustrante, porque a gente fala, então vai continuar dando errado. Porque não vai cortar a sangria? Não vai. Então, é cortar, tem que mudar o estilo de despesa, de custo, de compra. Então, precisa ter uma humildade para aprender. Porque não adianta reconhecer que errou, eu preciso traçar uma nova rota. E quem melhor que o produtor para isso? Ninguém melhor que eu sei o caminho que me trouxe até aqui, então eu tenho que fazer um outro caminho, né? Sim. E quando você fala na questão do relacionamento, do casamento, né, das relações ali de família, nós vemos aqui, né, Diana, quantas vezes a gente já trouxe casos aqui, sabe, doutora Ana, de divórcio, de viuvez, e algumas mulheres vêm falar pra gente que elas não tinham noção da dívida, elas não tinham noção de uma folha de pagamento, sabe? Ela não tinha noção de quanto custava para produzir um saco de soja. Muitas vezes ela tem noção do que vale o saco de soja, mas ela não tem uma noção de quanto custa para produzir essa saca de soja. Então, assim, é um chamamento que nós fazemos muito aqui no programa, que elas realmente ocupem o lugar, sabe? Como é que tá? Vê que o companheiro, o esposo, o marido tá chegando em casa, é muito cabisbaixo, o homem não disfarça, principalmente problema financeiro, é muito visível a reação deles. Então, tentar entender o que a gente pode fazer, o que a gente pode cortar, como a Diana falar, cortar na sangria, o que a gente pode fazer para que a gente saia dessa situação e fique a família segura, estabilizada, que a gente não perca o nosso patrimônio e que a gente comece de novo, sabendo onde a gente errou, como a gente errou, o que fez com que a gente chegasse até aqui, mas agora fazendo um novo roteiro, um novo caminho, para que não corra o risco, né, de repente acabar com o patrimônio que seria das próximas gerações. Exato. E a questão da sucessão, ela tem que ser cuidada, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Exato. Eu falo, é a sua esposa, o seu filho, ele tem que saber o que você tem. Gente, quantas vezes acontece, aparece aquele invento, o povo nem sabe a mulher não sabe nada mesmo. Exatamente. E assim, os grupos de apoio, né, aqui em Goiás tem o Núcleo Feminino de Pecuária do Estado, tem muitas viúvas, né, são mulheres que se apoiam, que trocam ali as experiências de pecuária para conseguirem dar andamento ao negócio. E isso é muito importante, essa comunicação dentro de casa. Tudo é comunicação. Se eu não tenho uma comunicação clara dentro da minha casa, fica muito difícil. Às vezes o homem fica muito sobrecarregado, ele fala, nossa, mas eu trouxe até aqui sozinho, eu gerei isso.
Mas quem melhor do que a família, as pessoas que compartilham, que você ajudou a chegar até ali, para passar com você nesse momento. E tem que ser compartilhado, porque muitas vezes é uma mudança que tem que ser imposta para a família toda, e é muito ruim quando chega a notícia, estou sendo por um oficial de justiça, por um oficial do registro de imóveis. Uma coisa que eu gosto de falar muito também, Diana, é sobre alienação fiduciária. Eu vejo que muitos produtores estão assinando as renegociações com o banco, dando imóveis, seus imóveis em alienação fiduciária, achando que é como a hipoteca, não é. E até a hipoteca no novo rito da nova lei do Marco Legal de Garantias é praticamente o mesmo rito ali extrajudicial da alienação. E isso, você já deu a propriedade do seu imóvel para a instituição. Então, você vai receber uma carta do oficial de registro de imóveis, do cartório de imóveis, assim, desocupa, falando para você pegar a mora. É um rito muito rápido, é algo muito agressivo. Então, muitas vezes, esse produtor que não suporta ficar com o nome sujo, esse produtor que não suporta perder o relacionamento bancário, que fala, como que eu vou plantar no que vem? Às vezes é melhor você não plantar. Não plante. Por mais que você tenha o dever de plantar, né, que é uma obrigação, mas como que você vai plantar com o risco de perder a sua propriedade? Então, às vezes, é a hora desse produtor ficar no vermelho e falar, não vou fazer isso. Eu vejo produtores que estão assinando alienação fiduciária sem nenhuma capacidade de pagamento. Eu peguei e falei assim, eu assinei, falei, você vai perder. Eu sei que em maio do ano que vem você não tem esse dinheiro. Você não tem o dinheiro para pagar essa parcela. Então, por que você assinou? E você sabe que você não tem. Você também sabe que, falei, em maio você nem tem esse caixa. Por que você fez? Né? E aí vem o problema da negociação, né? Ele é difícil de ser resolvido. E aí você vê aquele produtor perdendo algo que ele levou anos para construir e que ele poderia construir soluções para o endividamento dele, fora daquela proposta. Então, eu gosto sempre de falar, respeito muito as instituições financeiras, respeito muito o mercado financeiro, porque é o mercado financeiro que ajudou a trazer o agro aonde ele está. Foram as políticas de crédito rural oficial e o acesso a crédito que permitiu o agro alavancar, sim. Só que, vamos deixar claro, gerente de banco não é amigo do produtor rural. Não é. Então, o produtor rural, quando recebe uma proposta de renegociação, o banco quer resolver o problema dele. O banco quer resolver do balanço dele, o gerente quer resolver o problema é a meta de vender o dinheiro, porque ali ele está vendendo o dinheiro, né? Ele tem uma taxa de juros, ele tem tudo embutido ali. E eu falo, e o banco não olha. Quantas vezes eu falo, olha, o meu cliente, ele trabalha com vocês há 20 anos. Esse cliente nunca teve uma inadimplência. Eu estou demonstrando aqui que esse cliente teve um problema de frustração de safra. Esse cliente teve aqui um problema de dificuldade de comercialização comprovado. E o banco não quer saber. E aí você não vai defender você mesmo, o seu trabalho, a sua família. E muitas das vezes por falta realmente de informação, porque aí na verdade a história do costume, ele já estava acostumado a dar o imóvel em garantia, só que a lei mudou e ele não sabe que agora, né, o rito é diferente e que ele pode perder. E eu me lembro muito bem disso, Lara. Foi até antes de nós começarmos com o programa que eu fiz o programa com a Maérsila. A gente falava sobre isso e quando começou todo mundo falando assim, ai, que maravilha, agora ficou muito mais fácil. Eu digo, ficou realmente mais fácil de você perder a propriedade. E quando eu falava isso, naquela época, todo mundo falava assim, não, você tá enganada, não é isso que a lei tá dizendo. Eu falei, mas que parte que você não tá entendendo o que a lei tá dizendo? Exatamente. E é exatamente isso que tá acontecendo. Então, assim, uma bola de neve que tá rolando muito mais rápido. Né? A velocidade. Eu recebo as informações com muito pesar. Sim. Eu vejo o produtor assinando uma renegociação de 5, 10, 15, 20 milhões e ele não procurou o advogado da confiança dele para ler aquela cédula. Olha aqui, eu vou te pagar porque o profissional da área jurídica ou da área negocial, da consultoria em negócio, ele vive daquilo. Sim. Né?
licitamente, assim como o produtor licitamente vive da atividade dele. Olha, eu preciso que o senhor avalie esse documento para mim informar se eu posso assinar. Ou me fale, me esclareça os riscos de assinar dessa forma. Porque uma coisa é você assinar sabendo se isso até correto. Então, eu tinha plena ciência que eu estava assinando isso. Porque tem gente que fala, nossa, eu não sabia que era isso. Verdade. Mas você não procurou ninguém. Então, aí um negócio que envolve a sua terra, que terra de 5 milhões é terrinho, gente. Né? Não terra é de 5 milhões é terrinho. Não é troco. Aí você não pede ninguém para ler? Aí se fosse alguém da cidade, um empresário aqui urbano, ele vai comprar uma casa de 300 mil reais, alguém da cidade, ele vai lá e leva para um advogado fazer um contrato e ler, e revisar os documentos. Aí você não tem a mesma diligência com o seu patrimônio? São os riscos do negócio e que, de novo, né, a importância de você estar bem assessorado, bem orientado, né, e é lembrar que você não é mais simplesmente um produtor rural. Ou você trata o seu negócio, como empresa, e como tal você tem que ter os profissionais, né, gabaritados no sentido realmente de terem conhecimento. E se você não está se sentindo à vontade, mude de profissional. Né? Hoje a gente tem vários profissionais no mercado. Às vezes aquele profissional que você foi na primeira vez ali não te deu a confiança que você gostaria. E tá tudo bem. Não, assim, quando você vai no médico, tô aqui com o filho doente. Você leva o filho pro médico. Chega lá, você não sentiu confiança no diagnóstico, o que você faz? Procura outro. Então, é a mesma coisa. Foi no advogado, não se sentiu à vontade. No contador, mesma coisa, né? Então, eu acho que precisa realmente mudar a postura para uma postura mais profissional, né? Sair do fazejamento para... Até porque, como a doutora falou, o teu patrimônio é muito valioso, né? Muito valioso. E outra, ele é perdido, ele vai para um leilão a 50% da avaliação, se ele não foi arrematado na primeira asta. Gente, é um horror. É um horror. Então eu falo assim, e o gerente fica lá em cima. Aí ele fica desesperado. O gerente está me ligando para eu assinar. Ele está me ligando para eu assinar, é aquela pressão para assinar. Não, assim, você precisou do banco. Quantos produtores eu vejo que esse ano nem precisaram do banco para plantar? Que o banco não ajudou, já fechou as linhas de crédito. Aí ele liga para o gerente e fala assim, por que você está preocupado com o banco? Ele não te ajudou a plantar. E nem vai. Entendeu? Eu falei, então, esfria a sua cabeça e vamos pensar na melhor decisão para o seu negócio. Tá? O nome no SPC e no Serasa é uma dor imensa para o produtor rural. É uma dor moral, tá? Eu sei que tem muitos produtores que, por relacionamento, mesmo com o nome no SPC e Serasa, conseguiu comprar seus insumos bem, fez os seus contratos de barter, fez as suas CPRs. É uma dor moral, mas que a dor moral, nesse momento, não te leve a tomar uma decisão que vai ser terrível para você, que eu sou falando. É verdade. Olha, é interessante, né? Porque a gente começa falando de um assunto que uma coisa que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Acho que a gente vai ter que marcar uma segunda vez, doutor. Com certeza, tem muito papo. Olha que delícia. A gente já tá com o quê? Quase 1h20 aqui de bate-papo, de conversa, que é uma conversa gostosa, porque eu falo conversa gostosa porque a gente vai aprendendo, vai tirando dúvida e vai puxando, né? Que aqui é um fio, né? Você vai, a coisa vem. Eu já estava pensando aqui outras coisas aqui mas doutora, por hoje, assim, do nosso bate-papo de hoje, porque eu acho que vai ter a gente vai ter que fazer um outro convite. Como é que fala? Eu ainda ia querer falar sobre segurança jurídica, desapropriação ainda, né? Marco temporal, né? Marco temporal. Gente, é muito assunto. Faltou muita coisa. Mas, assim, a gente tem uma limitação também de tempo e também do tempo da doutora. Doutora,
desse nosso bate-papo de hoje, né? Porque já fica aqui já o convite para um segundo momento. Acho que nós vamos abrir uma caixinha de perguntas, né, para o pessoal também. Acho que para o segundo tempo, para um segundo bate-papo, para o ano que vem agora, né? O que desse bate-papo de hoje, o que você gostaria de ou acrescentar, pontuar, para a gente ir se encaminhando aqui para o fim do programa de hoje? Produtor rural, organize a sua casa documental. E você já enfrentou muitos desafios, e não é esse que você não vai vencer. Existem soluções e ferramentas para todos os problemas, desde que você queira resolvê-los. Isso aqui eu chamo de tapa de luva. Mas é sobre isso. Eu acho que é bem por aí mesmo. Porque se a gente não passar pela organização, a gente não tem os resultados que a gente está esperando e que a gente deseja, né? Então, não adianta só jogar a semente e rezar para as coisas acontecerem. É preciso fazer o dever de casa, né? Sim. Eu falo assim muito. Quando o produtor rural alguém manda mensagem para mim. Aí como você acha que vai ficar o preço da soja? Mas não... Falei, gente, principalmente aqueles que são próximos a mim, né? Falando, gente, não me passa vergonha. Não tem bola de cristal. Pergunta é difícil. E outra, quando você me faz essa pergunta, você está me falando que você não sabe qual é o seu custo. Exato. Você está me falando que você não travou seu custo. Você está me falando que você não conhece ferramenta financeira para se proteger. Então, todas as vezes que você me pergunta qual é o preço da soja, é isso que você está me dizendo. E eu falo, como você que está com esse negócio de milhões fazendo isso? Jesus. Como você está fazendo isso? Outra pedrada. Não, é assim, é pegar todo o dinheiro e chegar lá na casa lotérica e apostar em 6 números. Não, e falar pro doutor, ou acho que é mais fácil a doutora falar assim, ó, joga nesses números que é mais fácil ganhar do que eu acertar o valor da soja. Também, pode ser isso, né? Ai. Tem uma coisa que eu também falo muito, essa é uma análise que eu fiz. Eu vejo muitos produtores, quem mais paga caro, tem margem menor, é o que faz bem, mas fica no meio do caminho, é o melhor. Muitas vezes eu vejo o produtor que faz menos investimento, colhe menos, óbvio, ou é aquele que comprou aquele gado de pior genética, ou seja, ele investiu menos, mas ele faz um negócio com uma margem maior do que aquele que tentou fazer, eu gastei com adubo tal. No agro, principalmente em commodity agrícola, quem ganha dinheiro são as duas pontas. Quem investe pouco, porque ele trabalhou uma margem, a margem dele fica melhor do que muitas vezes a margem desse que ficou no meio. Ou é aquele de altíssima tecnologia. Alto padrão. Então, muitas vezes, quando você vai investir, você tem que fazer essa régua de analisar qual é a margem que esse insumo vai me dar, qual que é a margem que a semente trabalha. Olha os royalties, né? Qual que é a margem que essa semente vai me dar se eu pagar o royalty agora, se eu pagar na minha colheita? Fazer essa conta da margem bem trabalhada. Porque quando você pensa da margem para a sua compra, você vai ter decisões de compra melhores. Se você tiver decisões de compra melhores, aí você vai trabalhar depois com o risco do seu preço. Aí é quando a gente vai fazer, você já fez barter, não fez? Aí a gente tem que falar de ferramenta financeira. Não tem como eu não ter hedge. Não tem como eu não travar meu custo. O hedge é o básico, eu não falo de se usar operações estruturadas, né? Mas o hedge é o mínimo. Então, trabalhem sempre com esse raciocínio na hora das compras. E estruture melhor as vendas. A gente vê que muito produtor ele tem perdido muito por erro de comercialização. Porque ele tem gente até hoje tem produtor que acha que vender na época da colheita vai dar bom.
eu fico de onde você tirou, aonde você viu isso? Todo ano se repete a mesma situação, gente. Então, estrutura sua comercialização. Carregar a soja com essa Selic alta, com esse custo financeiro, péssimo. Às vezes o seu boi que já está pronto para bater, você vai segurar ele mais um mês, faz a conta do custo financeiro de você não ter liquidez, gente. Então, o custo financeiro, o cálculo financeiro, ele tem que estar dentro do seu negócio, porque às vezes você está lá, eu vou ganhar tanto, mas o dinheiro perde valor ao longo do tempo. Então, esse é algo que o produtor ele tem que ter na sua cabeça, porque se o seu fluxo de caixa estiver bem, vocês vão passar por todas as situações. Tá num problema de endividamento, a gente sabe que vocês têm que continuar plantando. Então, você tem que pagar quem vai te deixar continuar rodando. Quem não te ajuda a continuar rodando, nós vamos buscar reestruturação. Prioridade de pagamento é para quem te mantém na atividade, sempre. Com certeza. É que eu chamo um recadinho de coração. Ai, doutora Ana Cláudia, muito obrigada pelo teu tempo, que eu sei que é um tempo, né, valioso, e essas informações com certeza vão dar um chamado grande para muita gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu é quem agradeço, foi uma honra estar com vocês, falar para produtores e produtoras, para mulheres que conhecem, e eu estou à disposição, porque o meu objetivo é levar para o produtor um pouquinho aí do conhecimento que eu tenho na área e da qual eu me dedico, tanto o negócio quanto as questões regulatórias. Estou à disposição de vocês. Coisa boa. E aí, aproveitando para deixar um recadinho para você, né? Segue a doutora Ana lá nas redes sociais, @Ana Cláudia Nascimento Oficial, tudo junto, né? Também vai estar marcado aqui nos vídeos que a gente vai divulgar em collab lá pelo Instagram, né? Mas já aproveita e já vai lá e já dá uma pesquisada e já dá um follow-up lá para já seguindo ela aí. E segue a gente também, @Rede Agro Mulher Mais. É isso, mais um Chama na Botina que chega ao final essa semana, né? E fica para você aí o dever de casa, né? Ó, segue lá os passos de gestão para alcançar melhores resultados e para que a gente possa continuar fazendo essa agricultura incrível e maravilhosa que a gente já faz, muito bem feita, mostrando para todo mundo como é que se faz. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, doutora. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.